Verdadeiramente, os grandes mestres ascensionados são deuses. Não é de admirar, na mitologia das eras antigas, que suas atividades nos tenham sido transmitidas na forma de mitos e de fábulas. Eles manejam, sempre, tremendo poder divino, porque se firmam com inflexível determinação na grande presença divina, e em consequência todo o poder lhes é dado, pois eles são a total manifestação da perfeição. Quando Jesus disse, em verdade vos digo que o que eu fizer também fareis, e maiores coisas do que essas fareis ainda, ele sabia do que falava, continuou Saint Germain. Ele veio ao mundo para revelar o domínio consciente, e a mestria que é possível a qualquer criatura humana atingir, e expressar, mesmo enquanto habitar a Terra. Mostrou o domínio do Mestre Ascensionado, e provou à humanidade que é possível, a quem quer que seja, invocar de tal modo seu Deus interno, que pode controlar, conscientemente, todas as coisas humanas. Os grandes mestres ascensionados de amor, luz e perfeição, que desde o princípio conduziram a expansão da luz na humanidade deste planeta, não são ficção, ou produto da imaginação de ninguém. Eles são reais, visíveis, tangíveis, gloriosos, vivos, verdadeiros seres de tanto amor, sabedoria e poder, que a mente humana vacila diante dessa imensidade. Trabalham em toda parte do universo com liberdade completa, e poder sem limites para fazer, com naturalidade, tudo que o homem comum considera sobrenatural. São senhores de tão grande poder, e manipuladores de tal força, que abalam a imaginação da pessoa no mundo externo. São os guardiões da raça, e, assim como no mundo físico da educação, vários graus de professores são ajustados para guiar o desenvolvimento do progresso individual desde a infância à maturidade, preparando, daí por diante, para um trabalho especial. Existem também os mestres ascensionados de perfeição para educar e auxiliar o indivíduo de maneira que ele possa expandir a consciência além da vulgar expressão humana. Então, o discípulo desenvolve seus atributos super-humanos até que, como um estudante graduado por uma universidade, aquele que está sob o cuidado e a instrução de um mestre ascensionado, é graduado fora de sua humanidade, na plena, contínua expressão de sua divindade. O mestre ascensionado é uma criatura que, pelo esforço autoconsciente, gerou bastante amor e poder dentro de si mesmo para romper as cadeias de toda a limitação humana, por isso permanece livre e digno de ser empossado no uso de forças, além daquelas que fazem parte da experiência humana. Ele se sente a si mesmo uno com a vida onipresente de Deus. Por essa razão, todas as forças e coisas obedecem ao seu comando, pois ele é um ser autoconsciente, um ser de vontade livre, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. É por meio da irradiação, ou extravasamento dessa luz, que é, realmente, sua própria essência luminosa de amor divino, que um mestre ascensionado pode auxiliar os que estão sob seus cuidados e direção. Quando tal extravasamento ocorre para com o estudante, seus corpos interiores, e com isto quero dizer os corpos emocional, mental e causal, absorvem a essência luminosa do mestre, e a luz que há dentro deles brilha, e se expande como uma chispa que se aviva dentro de um braseiro, até converter-se em uma chama. Essa essência luminosa tem dentro de si a mais poderosa força do universo, porque ela dissolve toda a discórdia, e estabelece equilíbrio perfeito em toda a manifestação. O corpo do mestre ascensionado está constantemente derramando raios de sua essência de luz sobre as discórdias da Terra, dissolvendo-as, tal como os raios de força que chamamos luz e calor do nosso Sol físico dissolvem um nevoeiro. A radiação que eles derramam para a humanidade, na Terra, é energia conscientemente extraída, a qual imprimem qualidade, e em seguida emitem com um fim determinado. Desse modo, protegem milhares de vezes pessoas, lugares, condições e coisas, permanecendo a humanidade completamente alheia, seguindo o seu determinado caminho,
calmamente inconsciente de seus protetores e benfeitores. Nessa espécie de atividade, os mestres ascensionados podem mudar os corpos em que trabalham, tal como qualquer pessoa muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob seu controle consciente, e cada átomo obedece à sua mais ligeira determinação. Tem liberdade de usar um ou mais corpos, se o trabalho que desejam efetuar assim requer, porque sua habilidade em integrar ou desintegrar um corpo atômico é absolutamente ilimitada. São manifestadores todo-poderosos e de toda substância e energia, porque as forças da natureza, ou sejam os 4 elementos, são seus dóceis e obedientes servos. Estes seres gloriosos, que guardam e auxiliam a raça humana em fase de evolução, são chamados mestres ascensionados de amor, luz e perfeição. São tudo o que implica a palavra mestre porque, gerando o amor, a sabedoria e o poder da divina presença, manifestam sua mestria sobre tudo o que é humano. Por essa razão eles ascensionaram para a manifestação imediatamente acima da humana, que é a super-humana divindade, pura, eterna, toda-poderosa perfeição. Frequentemente a humanidade da Terra, na sua ignorância e limitação, atreve-se a proferir sentenças contrárias, e a externar várias opiniões acerca do Mestre Jesus, e muitos outros da hóstia ascensionada. Esta prática é uma das coisas mais comprometedoras a que os humanos podem se entregar, porque em tal atividade a crítica e o julgamento emitidos desse modo voltam pura e simplesmente ao seu autor, prendendo assim a humanidade cada vez mais firmemente aos padecimentos e limitações por ela mesma criados. A atividade da lei é que, tendo os mestres ascensionados se libertado das limitações humanas, tornaram-se expansão fulgurante de luz, no interior da qual nenhum pensamento humano de discórdia pode, jamais, penetrar. Isso induz todo pensamento destrutivo, criação e sentimento a voltar para o seu remetente, ligando-o ainda mais estreitamente às cadeias de sua própria criação. Se os seres humanos pudessem ver seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saírem da atmosfera para o éter, reunirem-se cada vez mais aos da mesma espécie, e retornar, não só ficariam assombrados mediante o que fazem nascer, como também clamariam por libertação. Nem que fosse para apagadamente tal criação, haveriam de se voltar, com plena determinação, para sua própria divindade, e nela entrar. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas, palpitantes. O indivíduo que sabe disso, usará sua sabedoria, controlando-se como deve. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na Terra, como o grande Deus interno dentro de cada ser humano está para a pessoa, ou o externo. Ele revelou o Mestre Máximo ao mundo exterior, e ainda a prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda a limitação, e expressar a divindade, tal como foi o desígnio originado, porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Quando alguns daqueles indivíduos, que estudam a vida e as leis do universo, muito mais profundamente que a maioria da massa dos filhos da Terra, vêm a saber da existência dos mestres ascensionados, muito frequentemente desejam dirigir-se a esses grandes seres para receber instrução. Conquanto seja isto, em muitos casos, uma inconsciente elevação da alma dentro da luz maior, o eu pessoal não faz ideia da posição em que se encontra em relação àqueles grandes seres que são completamente divinos. Há um meio pelo qual um estudante resoluto, intensamente aplicado pode estabelecer contato com um deles, mas isto só se pode dar através da atividade de muito amor e de disciplina da personalidade. Se, porém, o motivo for a satisfação da curiosidade, pensando confirmar ou contestar a existência dos mestres ascensionados, meramente para resolver um problema, ou desfazer uma dúvida da personalidade, esse contato jamais se realizará, ficai certo disto, porque a hóstia ascensionada nunca se preocupa em satisfazer o lado humano do estudante.
Toda a sua conquista é por meio da expansão do Deus interior, de modo que seu poder possa ser liberado vigorosamente, o necessário para romper as limitações existentes na personalidade humana, que não lhe concede um veículo perfeito para uso nos mundos mental, emocional e físico da manifestação, ou seja, nos domínios do pensamento, do sentimento e da ação. Fraqueza e limitação humanas apenas prejudicam o veículo que deveria ser treinado e mantido nas melhores condições possíveis, como um servo eficiente, para uso do grande próprio Deus interno. O corpo humano, com as suas faculdades, é o templo de energia divina que a grande presença de Deus provê, e através desse externo ele deseja expressar um perfeito plano, ou desígnio divino. Se os descontrolados apetites dos sentidos e as exigências da personalidade desperdiçam a energia divina, de tal modo que o comando do veículo é sonegado à presença interna, ela imperturbavelmente se retira. O humano perde o poder de manobrar a mente e o corpo, e o templo se desmorona em decrepitude e dissolução. Ocorre, então, o que o mundo denomina morte. A pessoa que procura estabelecer contato com um mestre ascensionado em corpo visível, tangível, vivo, animado, sem a necessária preparação para sintonizar gradativamente sua própria mente e estrutura externa, está na mesma situação de uma criança de jardim de infância que procurasse um professor universitário e insistisse com ele para lhe ensinar o ABC. Os mestres ascensionados são, realmente, grandes baterias de tremendo poder e energia, e tudo aquilo que toca a sua radiação torna-se altamente carregado com essência de luz, com a mesma atividade que faz com que uma agulha, guardada em contato com um magneto, adquira suas propriedades, tornando-se, também, um magneto. Toda a sua ajuda e radiação é eternamente uma generosa dádiva de amor. Esta é a razão pela qual nunca fazem uso de sua força para induzir, obrigar ou interferir no livre-arbítrio do indivíduo. A lei do amor, a lei do universo e a lei do indivíduo não permitem ao mestre ascensionado interferir no livre-arbítrio das pessoas, exceto naqueles períodos de atividade cósmica em que o ciclo cósmico anula a lei do indivíduo. E nessas ocasiões que os mestres ascensionados podem dar uma assistência maior que a habitual. A Terra entrou agora num semelhante ciclo, e a maior efusão de luz que a Terra jamais conheceu está sendo, e continuará a ser derramada sobre a humanidade para purificá-la, restabelecer a ordem e o amor, o que é imperativo à futura manutenção do nosso planeta, e ao sistema de mundos a que pertencemos. Tudo o que não vem, ou não vier em função de ordem, equilíbrio e paz deve, necessariamente, passar para qualquer outra classe da escola do universo, e elaborar seu próprio conhecimento desta lei, por caminho diferente daquele que deverá constituir a expressão da vida futura sobre nossa Terra. Só há um passaporte para a presença desses grandes seres. Muito amor transbordante para com o seu Deus interno, e para com eles, unido à determinação de extirpar do humano toda discórdia e todo egoísmo. Quando um indivíduo se toma suficientemente decidido a servir somente ao plano construtivo de vida, consegue perfeitamente disciplinar sua natureza humana, por mais desagradável que lhe seja a tarefa. Atrairá, então, automaticamente, a atenção de um mestre ascensionado, que anotará seus esforços, e derramará sobre ele coragem, força e amor, sustentando-o até que consiga manter o sentimento de seu permanente contato com o divino interior. O mestre ascensionado sabe e vê tudo o que concerne ao estudante, porque lê claramente o registro que o estudante fez em sua própria aura. Isso revela o estado de adiantamento do discípulo, sua força, como também suas fraquezas. O mestre ascensionado é a mente onisciente e o olho onividente de Deus, porque dele nada pode ser ocultado. Quem quer que deseje chegar à presença visível, tangível da hóstia ascensionada, há de compreender que, a menos que se transforme num sol radiante de amor, luz e perfeição, que o mestre pode ampliar,
e usar como uma parte de si mesmo, e dirigir para qualquer lugar conscientemente, será um imprestável, meramente um parasita, a exaurir o trabalho, e a comunidade dos mestres. Se o estudante não disciplinou ainda, nem procura, ou pretende disciplinar o pessoal, para ser calmo de espírito, pacífico, e afetuoso de sentimento, forte de corpo, não é material que o mestre ascensionado possa empregar no super-humano mister que realiza. Quando o estudante não tem um veículo forte, controlado, e bastante evoluído, é incapaz de cooperar com um mestre ascensionado, e, portanto, de efetuar o trabalho de maneira tal que transcenda a corriqueira experiência humana. Se algum desses seres perfeitos admitisse um estudante sem tais qualidades em seu campo de trabalho, estaria cometendo o mesmo erro de alguém que, construindo uma máquina, ou edifício, empregasse material imperfeito. Essa espécie de material naturalmente não poderia suportar força excepcional em caso de súbita necessidade, ou serviço prolongado. Assim, não seria próprio da sabedoria, do amor, ou da misericórdia sujeitar alguém a uma experiência para a qual nunca foi treinado, nem é bastante forte para suportar. Como os mestres ascensionados são o ponto culminante de perfeição, está claro que nada farão que não seja justo, afetuoso e sábio. A atitude de quem aspira a trabalhar em cooperação consciente com a hóstia ascensionada não deverá ser: meu desejo é chegar até eles para que me instruam, e sim, hei de purificar-me, disciplinar-me, e aperfeiçoar-me tanto, hei de tornar-me tal expressão de amor divino, sabedoria e poder, que seja capacitado a auxiliá-los em seu trabalho. Então, serei automaticamente atraído para eles. Amarei tão constantemente, tão infinitamente, tão divinamente, que a grande intensidade de minha luz abrirá o caminho para eles, para que me aceitem. Meu filho, a autocorreção, e o domínio das forças que se acham ao alcance da consciência humana, não constituem trabalho de um momento, nem caminho de prazer, indolência, ou gratificação de si próprio, porque os sentidos se rebelam dentro do ser humano comum, e ele se revolta furiosamente contra o freio imposto à sua natureza inferior. Freio esse imperioso desde que o estudante tencione governar devidamente tais forças dentro de si, especialmente seus sentimentos, para que possam ser utilizados, e atuar somente sob o domínio consciente de sua mente divina. A sentença: muitos foram chamados, porém poucos os escolhidos, é essencialmente verdadeira. Todos estão sendo constantemente chamados, mas poucos estão bastante despertos para sentir a estática alegria e perfeição dentro do eu divino, e ouvir na luz a sua voz sempre, e sempre chamando a todos para a volta à casa do Pai. Todo o indivíduo na Terra é livre, a cada momento, para despertar, ir em busca do Pai, seu Deus interior, se apenas voltar as costas às criações dos sentidos humanos, e firmar atenção na única fonte do universo de onde podem emanar paz, felicidade, abundância e perfeição. Há um caminho para todos, a fim de entrar em contato com os mestres ascensionados, que é pensar neles, chamá-los, e eles responderão a cada chamado com a sua própria presença de amor, mas o motivo da apelação deve ser: amor à fonte única, amor à luz, amor à perfeição. Se isso for sincero, determinado e constante, o estudante receberá a luz cada vez mais intensa, porque a luz conhece o que lhe é próprio, e dá de si mesma incessante, e incondicionalmente, a todo instante. Pedi, e recebereis; batei, e abrir-se-vos-á; procurai, e achareis; apelai para a luz, e os mestres ascensionados vos responderão, porque eles são a luz do mundo.